Cumprimento a todos com a paz do Senhor, irmãos. É notório a presença do Senhor no nosso meio, porque quando a presença do Senhor está no lugar, o coração ele começa a arder, as lágrimas elas começam a rolar, e o mover do Espírito começa a agir. E eu tenho certeza que se você ainda não sentiu a presença do Senhor no seu coração, fique ligado, porque o Senhor Deus, Ele tem uma palavra para você. Sem perca de tempos, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6 e o versículo 30. Eu só tenho a louvar a Deus pelo seu grande amor, a sua bondade e as suas infinitas misericórdias, que são a causa que nos mantém de pé todos os dias. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 6 e 30, diz assim: E os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinha feito como o que tinham ensinado. E eles disseram-lhe: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades. Ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximavam dele e disseram: O lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para os que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Dai-lhe vós o de comer. E eles disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: Quanto pães tendes? E ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhe que fizesse assentar todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou, e partiu os pães, e deu aos seus discípulos, para que o pusesse diante deles. E repartindo os 2 pães por todos, e todos comeram e ficaram fartos. Podeis assentar. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, nós sabemos que durante o ministério terreno de Jesus, Ele escolheu 12 discípulos para estarem com Ele, para estarem ao seu lado, lhe auxiliando e dando continuidade no seu trabalho depois que Ele subisse aos céus. E um desses discípulos é o autor do segundo evangelho, Marcos. O evangelho de Marcos, ele é o menor dos 4 evangelhos, com apenas 16 capítulos. Os outros 3 evangelhos, Mateus, Lucas e João, todos têm mais de 20 capítulos. E no livro de Marcos, escrevendo o seu livro, ele vai destacar principalmente a autoridade de Jesus e a sua atividade constante. Jesus, ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, anunciando a vinda do reino de Deus. E através de Jesus, muitos milagres e maravilhas foram feitos. Por onde Jesus passava, uma grande multidão o seguia.
Pessoas vinham de toda Jerusalém e até mesmo das regiões mais distantes buscar em Jesus o que elas não conseguiam encontrar em nenhum outro lugar. Alguns seguiam Jesus pelos milagres que ele fazia. Outros seguiam Jesus por causa da sua fama. No meio da multidão também tinha os fariseus que indiretamente seguiam Jesus procurando uma forma de confrontá-lo ou uma forma de envergonhá-lo. Mas no meio daquela multidão tinha um grupo que eu amo. Eu acredito que a igreja de Polônia faz parte. É o grupo daqueles que seguia Jesus porque amavam a sua palavra. Seguiam Jesus porque amavam o seu jeito manso, o seu jeito amoroso de falar. E na narração que nós acabamos de ler, Marcos vai nos dizer que Jesus ele está em um determinado local, rodeado de uma grande multidão. E Marcos vai dizer que ali a correria estava grande. Uns iam, outros vinham. Jesus atendia um aqui, conversava com outro ali. Os discípulos estavam ali envolvidos na organização. E a correria estava tão grande que eles não tinham tempo para sentar e comer. Quando de repente, no meio daquela correria, no meio daquela multidão, chegam os discípulos de João Batista com uma notícia a Jesus. Nós sabemos que as notícias, ela tem tanto poder de nos deixar alegre, como também tem poder de nos deixar triste. Ela tem tanto poder de melhorar o nosso dia, como também deixar o nosso dia ruim. Cuidado com as notícias que você tem levado. Cuidado com as notícias que você tem levado. Porque as notícias, ela pode tanto salvar uma vida, como também ela pode destruir uma vida. Seja um mensageiro do Senhor. Leve as boas novas do Senhor. Os discípulos de João Batista chegam a Jesus e dizem a Jesus que João Batista, aquele que preparou o caminho para a vinda do Messias, aquele que batizou Jesus no Rio Jordão, o maior homem, filho de mulher, segundo as palavras do próprio Jesus, havia morrido a mando do rei Herodes. Irmãos, Jesus ele era 100% Deus, só que Jesus também era homem. E como homem, ele sentia dores. Como homem, ele sentia cansaço. E como homem, ele também sentia tristezas. A Bíblia não cita, mas eu creio que Jesus ficou triste quando os discípulos relataram a morte de João Batista a ele. Jesus então diz aos seus discípulos: entra no barco, vamos a um lugar deserto, a um lugar afastado da cidade, a um lugar onde nenhuma pessoa vai. Eu preciso ficar sozinho e vocês precisam descansar. Os discípulos estavam cansados. Irmãos, o trabalho, ele dignifica o homem. Nós sabemos que é bonito ver um pai de família correndo para levar o pão de cada dia para a sua mesa, correndo atrás dos seus sonhos, correndo atrás dos seus objetivos. Mas há momentos, irmão, que nós temos que pararmos e descansarmos um pouco. Há momentos que a gente tem que se assentar e ficar descansando. Porque o trabalho, ele é bíblico, mas o descanso também é bíblico. Quando Deus estabeleceu as leis a Moisés, ele ordenou um dia da semana para que o povo descansasse. Ele também estabeleceu o ano sabático, que era o ano onde a terra não deveria ser trabalhada. A terra deveria ficar parada descansando. Porque, irmão, se nós não tirarmos um tempo de descanso para a gente, a correria ela vai nos consumir. Então, o trabalho é bíblico. E a gente tem que entender isso. É digno correr, é digno levar o pão de cada dia para a família. Isso é bíblico, isso é muito bonito. Só que tem momentos que a gente precisa ir para um lugar que não tem Wi-Fi. Tem momentos que a gente precisa desligar o celular, ficar sozinho. Porque Salomão diz que há tempo que a gente vai querer abraçar todo mundo. Só que vai tempo que a gente vai querer se afastar e descansar. Então a gente tem que tirar um tempo para a gente.
vai passear com a família, vai passear com os teus filhos. E isso é saudável. Não deixe que a correria do dia a dia venha te consumir. Não deixe que você venha se perder no meio dessa correria. Jesus, ele entrou no barco com seus discípulos e vamos a um lugar afastado. Ele não disse nada a ninguém. Ele simplesmente entrou no barco e saiu. Só que teve algumas pessoas que viram Jesus entrando no barco e saindo. E essas pessoas criaram um desejo no seu coração: eu vou seguir Jesus. Eu vou acompanhar Jesus. Só que tinha um porém na história. Jesus estava indo de barco. As pessoas, elas não tinham barco. O que elas fizeram? Vamos a pé. Porque, irmão, quem quer seguir Jesus, ele dá um jeito de seguir Jesus. Infelizmente, o que nós temos visto nesses últimos dias é desculpa para não seguir Jesus. Coloca a desculpa na família, coloca a desculpa no marido, coloca a desculpa nos filhos, coloca a desculpa no cachorro, coloca a desculpa no tempo, mas não vem seguir Jesus, não vem para a igreja adorar a Deus. Quem quer seguir Jesus, ele dá um jeito. Quem não quer seguir Jesus, ele vai dar uma desculpa. As pessoas, elas não tinham barco, só que elas tinham um desejo no seu coração de seguirem a Jesus. E elas foram a pé. E a Bíblia diz que eles foram correndo. Irmãos, eu não sou saudosista, eu não vivo de saudades, eu não vivo do passado. Mas às vezes, irmão, bate uma saudade do passado. No tempo da minha adolescência, nós éramos adolescentes, nós chegávamos da escola entre 5 e 6 horas da tarde, só tomávamos banho, trocávamos de roupa, nem dava tempo de jantar, porque 6h30 tinha que estar todo mundo na porta da igreja, para andar 20 quilômetros a pé, para fazer um culto lá na casa da irmã Maria, lá no final. Nós não tínhamos carro, não tínhamos bicicleta, não tínhamos moto. O único transporte que nós tínhamos é uma carroça, que levava os idosos e as crianças. Aqueles que tinham mais força, iam atrás. Hoje em dia, irmão, a gente quer uma desculpa. Ah, eu não estou de bicicleta. Mora bem ali na esquina, mas não veio para o culto. Irmãos, é tempo da gente parar de dar desculpa para Jesus. Já pensou se você precisasse de Deus e Deus dissesse para você: hoje eu não posso, hoje eu estou ocupado. Hoje eu tenho uma coisa para fazer. Deixar você em segundo plano. A gente tem que parar. E a gente tem que seguir a Jesus. Os discípulos, as pessoas foram a pé. E elas chegaram no lugar primeiro que Jesus. Irmãos, quando eu leio a Bíblia, eu me coloco no lugar dos personagens. Eu fico ali vendo a cena na minha mente. Eu fico conjecturando. E eu imagino os discípulos se aproximando da margem. Eles tinham saído para descansar. E chegando lá no local, vê uma multidão. Era o dia de descanso deles. Eu imagino o diálogo ali entre Marcos e João, dizendo: o que está acontecendo aqui? Esse lugar não era para ter ninguém. Esse lugar fica afastado da cidade. Ninguém vem aqui. Só que o que os discípulos esqueceram, irmão, que quem estava indo para o lugar deserto era Jesus. E onde Jesus vai, ele muda o cenário. Onde Jesus vai, ele muda histórias. Onde Jesus chega, a situação tem que mudar. O lugar era deserto, era afastado, ninguém iria naquele lugar. Mas bastou Jesus chegar naquele lugar, para aquele lugar receber uma multidão de pessoas. Os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, o Senhor quer que a gente despache essas pessoas? Jesus poderia muito bem despachar aquelas pessoas. Só que quando ele olhou para aquelas pessoas, ele viu aquelas pessoas como ovelhas desgarradas que não têm pastor. E Jesus, como bom pastor, ele abriu mão do seu descanso para estar cuidando do povo. Porque, irmão, um bom pastor, ele vai dar a vida pelas suas ovelhas. Nós temos aqui o nosso pastor Moisés. Eu não estou na casa dele, eu não sei como é a rotina dele, mas eu tenho certeza que nas madrugadas ele abre mão do sono para estar clamando pela sua vida.
Eu tenho certeza que muitas vezes ele abre mão da alimentação para estar jejuando pela sua vida. Então valorize o teu pastor. O bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Jesus então, ele desce do barco e começa a ensinar aquelas pessoas. Nisso vai passando 1 hora, vai passando 2 horas, vai passando meio-dia, o sol está se pondo. Os discípulos olham para as pessoas, vê que as pessoas não vão embora e vão falar com Jesus. Senhor, despede essas pessoas aí. Elas não vão embora antes do Senhor dizer amém. Elas não vão embora antes das bênçãos apostólicas. Elas estão aí, Senhor, elas vão te ouvir. E se o Senhor passar a noite toda aí, elas vão passar a noite toda ouvindo o Senhor. Despede essas pessoas. Eles precisam ir comprar comida. Irmão, lendo esse texto, eu fico imaginando o que levou aquelas pessoas a saírem de suas casas, a andarem quilômetros a pé, a passarem o dia inteiro sem comer nada, ouvindo Jesus. O que motivou aquelas pessoas? E através da revelação da palavra do Senhor, eu tenho uma resposta. Sabe o que motivou aquelas pessoas, irmão? A fome. Pode parecer contraditório o que eu vou dizer agora, mas a fome motivou aquelas pessoas. Não a fome material, mas a fome espiritual, o desejo de ouvir a Jesus. Irmãos, raciocinem comigo. Se um trabalhador chegar em casa para almoçar, meio-dia, depois de uma manhã intensa de serviço, com fome, olhar para a panela, não tiver carne, não tiver feijão, tiver só arroz com ovo, ele vai comer aquela comida como a melhor comida da vida dele. Não é porque está boa não, é porque ele está precisando daquela alimentação. Mas da mesma forma, se você tiver acabado de almoçar, você estiver satisfeito, de barriga cheia, e alguém chamar você para um churrasco, você pode até ir no churrasco, mas você não vai desfrutar da comida que tiver lá. Lá pode ter picanha, pode ter maminha, lá pode ter a melhor carne que for, mas você não vai conseguir desfrutar, porque você saiu de casa cheio, você saiu de casa satisfeito. O que está acontecendo no nosso dia é que a gente está vindo para a igreja de barriga cheia, a gente está vindo para a igreja satisfeito. A gente está vindo para a igreja cheio de ego, cheio de vaidade, cheio de mentiras. E quando a gente chega aqui, não é Deus que não está falando não. Porque Deus, Ele nunca deixou de falar, Ele sempre está falando. E quando a gente chega na igreja, o maná está sendo distribuído. O pão quentinho que desce do céu está sendo distribuído para o teu povo. E aquele que vem faminto, ele se delicia com o banquete do Senhor. Aquele que vem sedento, ele ouve a palavra, ainda que ele não goste da palavra, mas ele recebe, porque ele necessita dessa palavra. Enquanto você vem cheio, o banquete está distribuído, você olha, não tem apetite para comer. Não tem apetite, porque está saindo de casa cheio. Mas a minha oração é que a igreja do Senhor aqui do Polônia venha para a igreja faminta, venha para a igreja dizendo, independente de quem vai pregar, independente de quem vai louvar, eu vou me alimentar dessa comida porque eu preciso dela, eu necessito desse alimento. Lá, candaraba, suriandarabadais. Irmãos, os discípulos vão conversar a Jesus e dizem, Senhor, despede esse povo. Eles precisam comer, eles precisam se alimentar. Jesus olha para eles e diz, não mandem eles embora, alimentem eles vocês mesmos. Irmãos, na nossa natureza parecia cômico o que Jesus acabou de falar. Os discípulos olharam para Jesus e disseram, Senhor, tem muita gente aí, seria necessário 200 denários. Nós não temos tanto dinheiro, e ainda se nós tivéssemos esse dinheiro, nós não teríamos lugar para comprar comida, o lugar é afastado. Só que Jesus, ele já tinha dado a ordem. E quando Jesus, ele dá a ordem, ele sabe das tuas limitações, ele sabe das tuas fraquezas, ele sabe que pela tua condição natural, você não tem condição, você não tem mantimento para alimentar essas pessoas.
Mas aí ele sabe que você tem algo que pode ser entregue a ele, e ele pode alimentar as pessoas através desse pouco que você tem. Ele sabia que os discípulos não tinham condição de alimentar as pessoas, mas ele sabia que no meio daquela multidão havia uma coisa que ele queria que os discípulos procurassem e entregassem a ele. Porque Deus, ele está disposto a fazer um milagre. Mas o milagre do Senhor, ele vai acontecer a partir daquilo que você tem. Deus, ele nunca vai te pedir algo que você não tem. Deus, ele nunca vai pedir para você fazer algo que você não consegue. Você pode até não conseguir no momento, mas ele vai te capacitar, e você vai cumprir a missão que ele pediu. Os discípulos então vão procurar alimento e voltam para Jesus dizendo: Senhor, a gente encontrou 5 pães e 2 peixes. Só que tem 5.000 pessoas aí, Senhor. Isso aqui não vai dar nada, Senhor. Se eles fossem maranhenses, eles iam dizer: isso aqui não vai dar nem pro cheiro, Senhor. Porque tinha muita gente, e tinha 5 pães. E na lógica humana, irmão, aqueles pães não dariam para alimentar as pessoas. 5 pães dariam para, no máximo, 5 pessoas. E olha lá, porque com a fome que eles estavam, 5 pães iam alimentar só uma pessoa. Verdade. Só que, irmãos, os discípulos disseram para Jesus que aquele alimento não dava para alimentar as pessoas, porque eles olharam pela lógica. E as coisas de Deus, os milagres de Deus, a gente não se olha pela lógica. Porque se você for analisar todos os milagres que Deus fez na Bíblia, você não vai encontrar lógica em nenhum deles. Porque Deus, quando Deus mandou Gideão para a batalha com 300 homens contra 135.000 midianitas, não tinha lógica nenhuma deles voltar com a vitória. A lógica dizia que era 450 por 1. Não tinha condições, eles iam morrer logo no começo. Só que Gideão, ele não olhou pela lógica, ele olhou pela fé. Ele diz: nós vamos, foi Deus quem ordenou nós ir, nós vamos e vamos voltar com a vitória. Irmão, milagre, a gente não olha pela lógica. Se Deus te prometeu um milagre, pare de olhar pela lógica, pare de dizer: Senhor, eu não consigo, eu não tenho talentos, Senhor, eu não tenho condições, o que eu tenho é pouco. Comece a olhar pela fé. O justo, ele não vive de lógica, o justo, ele vive pela fé. Milagre do Senhor, a gente se olha pela fé. Se você olhar pela lógica, ela vai mandar você se sentar, ela vai mandar você se aquietar, porque não tem condições. Os milagres do Senhor, nenhum vai ter lógica. O maior erro do ser humano é tentar entender os milagres do Senhor pela lógica. Vai morrer doido, não vai entender. Não tem, não vai encontrar lógica. Só que os milagres do Senhor a gente olha pela fé. Jesus então pega aquele pouco que os discípulos têm, ergue aos céus e ali abençoa. Era pouco, era desprezível, ninguém dava nada, só que Deus abençoou. E quando Deus abençoa, irmãos, Ele quebra todas as leis da física, Ele quebra todas as leis matemáticas, Ele quebra todas as leis humanas. Porque quando Deus ele abençoa uma coisa, Ele abençoa e pronto, está abençoado. Deus abençoou os pães, todas as leis matemáticas foram quebradas ali. Nenhum cálculo vai explicar o que Jesus fez naquele dia. Nem Albert Einstein, nem os melhores matemáticos vai conseguir entender o que Jesus fez naquele dia. Porque milagre a gente não se explica. Milagre a gente se crê. Milagre a gente se vive. Porque quando Deus curou o cego de nascença, os judeus foram lá tentar interrogar ele, entender o que aconteceu. Ele não pode ter curado você, você é cego, ele é pecador. O que ele disse? Se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Ou vocês acreditam, ou vocês deixam de acreditar. Mas o milagre aconteceu na minha vida e eu estou vivendo esse milagre.
Jesus parte aqueles pães, e através daquele pouco, Ele alimenta aquela multidão. Ninguém ficou com fome. Todos ficaram cheios. Todos ficaram satisfeitos. Irmãos, eu não sei o que você tem. Eu não sei qual é o pouco que você tem, que você precisa entregar para Deus. Deus, Ele quer fazer um grande milagre através da tua vida. Deus, Ele quer mudar histórias através da tua vida. Deus, Ele quer salvar pessoas através da tua vida. Só que Ele precisa que você entregue esse pouco que você tem nas mãos dEle. Entregue isso que você tem. Deus, Ele quer mudar histórias através de você. Deus, Ele quer salvar vidas através de você. Deus, Ele quer libertar pessoas através da tua vida. Através da tua vida, tua família pode voltar para Jesus. Através da tua vida, pessoas podem se render a Jesus. Só que você precisa entregar ao Senhor. Deus, Ele não vai tomar força. Ele falou aos discípulos: procurem, busquem, vocês têm. E eu não sei o que você tem. Só que Deus está pedindo: traz para mim isso que você tem. Entrega para mim isso que você tem. A gente tem que decidir entregar ao Senhor tudo que a gente tem. Não é decidir por metade, entregar por metade. Não. Mas é tudo. Porque lá no Calvário, lá naquela cruz, Ele não mediu esforços. O martelo bateu. Os cravos feriram suas mãos. Mas Ele não disse: Senhor, para por aqui. Não. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu da sua vida. Ele não derramou só uma gota de sangue. Ele derramou a última gota de sangue por você. Então você precisa se entregar por inteiro. Não só pela metade, mas por inteiro. Deus, Ele está te pedindo: o que você tem para entregar ao Senhor essa noite? Eu não sei o que você tem. Talvez você esteja dizendo: Senhor, é pouco, não vai dar nada. Mas entregue ao Senhor. O milagre não é você quem faz. Só decida entregar ao Senhor. Porque Ele vai usar esse pouco que você tem. E através desse pouco, a tua vida vai ser mudada. A vida das pessoas que te rodeiam vai ser mudada. Eu me lembro que quando Deus me chamou há 4 anos atrás, eu falei: Senhor, eu não vou. E eu comecei a fazer uma lista mentalmente ao Senhor dos meus defeitos, das minhas fraquezas. Senhor, eu leio a Bíblia, só que eu não entendo nada. Senhor, eu não sei falar, eu não sei me expressar. Eu comecei a fazer uma lista mentalmente para o Senhor daquilo que eu não conseguia fazer. E quando eu terminei de fazer essa lista, irmãos, eu escutei uma voz audível nos meus ouvidos, dizendo: é só isso, Osias? É só isso que você não consegue fazer? Só entrega nas minhas mãos, que você não vai fazer, só que eu vou fazer por você. E eu creio na promessa do Senhor. Eu não estou aqui por mérito próprio, não estou aqui porque eu sou inteligente, não. Tadinho de mim, irmãos. Se fosse pela minha capacidade, eu não estaria aqui, não. Eu estou aqui porque o Senhor Deus, Ele fez um milagre na minha vida. Ele mudou a minha vida. E tudo aquilo que eu não conseguia fazer, Ele faz por mim. Quando eu leio a Bíblia, é Ele que me dá a interpretação. Eu não vou buscar interpretação no Google, não, irmão. Quando eu leio a Bíblia, é Ele que me revela.
pela minha capacidade. Tadinho de mim, irmãos. Eu vou encerrar essa mensagem dizendo: se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir essa promessa na tua vida. Só que antes dele cumprir essa promessa, antes dele fazer o milagre, você tem que decidir se entregar por inteiro. Você tem que decidir entregar ao Senhor tudo. Simplesmente tudo. E deixa que o milagre é Ele que faz. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E que Deus possa abençoar a sua igreja em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos chegando ao fim de mais um culto, mas eu quero aqui dizer a você que escutou a palavra, você que está aqui desde o início deste culto, você veio aqui porque você precisa de Jesus. Jesus te ama, mas não ama o que você faz, o que eu faço. E é por isso que Ele fala com você hoje. Você quer entregar a sua vida a Ele, para Ele cuidar de você, para Ele colocar o Espírito Santo dEle na sua vida e fazer você diferente, para você morar no céu? Se você sentiu que Deus falou com você, e você quer entregar sua vida a Jesus, ser crente em Cristo Jesus para morar no céu, levanta as suas mãos para o céu e diz: eu quero ser crente, pastor, eu quero que Jesus cuide da minha vida. Onde tem uma alma para o Senhor Jesus? Aleluia. Você quer aceitar Jesus? Venha à frente que estaremos orando por você. Vamos ficar em pé, igreja, neste momento. Aleluia, noite de bênção e de vitória. Se você ainda não é crente em Cristo Jesus, quer aceitar Ele hoje, vem aqui na frente com as suas mãos estendidas dizendo: eu quero Jesus.